Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Amanheceu uma segunda-feira chuvosa, agora o tempo está nublado, né? Mas a meteorologia está prevendo 24 graus de máxima para Belo Horizonte hoje à tarde. Sinal que nós vamos ter um dia, né? Como diziam antigamente as pessoas, lusco-fusco, né? Um dia sem sol, mas uma temperatura amena e possibilidades de chuva, não é isso? Pois é. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. O governador Romeu Zema mandou um projeto, está anunciando que está mandando um projeto para a Assembleia, e esse projeto vai dar o que falar. Porque há uma informação de que os carros, né, pela tabela FIPE, subiram uma base de 30% e que o IPVA subiria nesta base de 30% porque os carros se valorizaram. Nós estamos voltando àquela época em que você comprava um carro por um preço e com 2 meses, 5 meses, 1 ano depois ele varia muito mais. Se 3, 4 anos depois ele varia o dobro, né? Era assim, né? E hoje nós voltamos outra vez a ter essa mesma valorização dos veículos, né? Então, com isso, sobe também o imposto do carro. Mas o governador Romeu Zema achou que é muito caro você subir 30% na taxa do IPVA. E quem cobra o IPVA dos veículos é o Estado e que divide o IPVA com as prefeituras. Então, o governador Romeu Zema vai mandar para a Assembleia um projeto de lei em que fixa qualquer aumento do IPVA para o ano que vem, em 2022, em 10%, ou seja, 10% seria a inflação do ano, que seria 10%. Mesmo assim é caro, mas é muito melhor você pagar 10% de aumento do que pagar 30%, não é verdade? Só que tem um problema. O governador mandou há pouco tempo um projeto de reforma fiscal para a Assembleia Legislativa e o carimbo de urgência. E enquanto a Assembleia não discutir esse projeto e votar esse projeto que o governador mandou sobre a reforma fiscal, e a reforma fiscal é complicada, porque o governador precisa da reforma fiscal para poder negociar a dívida de Minas com o governo federal, que é uma dívida que cresce exorbitantemente todo ano, e muito, né? Nós tínhamos uma dívida de 7, 8 bilhões no governo do Eduardo Azeredo, hoje ela está com 200 bilhões, é um negócio assim astronômico, né? Ela sobe muito. Então, está na hora então a Assembleia vai ter que votar primeiro a urgência do projeto, né? Ou aprovar ou desaprovar, para depois ele votar qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de projeto, inclusive esse que o governador está mandando. Se a Assembleia não votar e entrar de recesso, do final do ano, né? O governador vai imputar à Assembleia a responsabilidade da Assembleia, dos contribuintes, não estarem pagando um aumento de 10%, né? Porque a Assembleia não votou. Então, está aí um jogo político que vai acontecer nesse finalzinho de ano. A gente sabe muito bem que o entendimento da Assembleia diz que os poderes têm que ser harmônicos, né, e independentes. Mas a independência está coisa, mas a harmonia não está atuando nesse negócio entre a Assembleia e o governo do Estado. O governador do Estado ele não tem uma boa relação com a Assembleia Legislativa. Então, né, vamos ver o que vai dar isso, né? Infelizmente, ou seja, na luta do marisco contra o mar, quem é que leva a desvantagem? O marisco, né? Na luta entre o governador e a Assembleia Legislativa, quem vai levar a desvantagem é o povo, que pode pagar o imposto em PVA de 30% se a Assembleia não votar o aumento né, a tabela do aumento que o governador está propondo. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, são antissépticas das vias urinárias e você encontra
em todas as farmácias e drogarias. Ontem, Belo Horizonte fez aniversário. No dia do aniversário da cidade, nesse domingo, 12 de dezembro, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, conduziu uma celebração especial pelo aniversário da capital mineira. Durante a celebração na Catedral Cristo Rei, que está em construção, ocorreu a bênção do presépio feito de material reciclável. Quem fala conosco sobre o assunto é o repórter André Cristino. André. Domingo foi dia de festa na Catedral Cristo Rei. Dom Valmor Oliveira de Azevedo celebrou missa pelos 124 anos de Belo Horizonte. BH é uma cidade bonita, jovem, promissora, com um potencial enorme e ao mesmo tempo com muitos desafios. Temos uma grande tarefa com a participação de todos e com o poder público de uma construção cada vez mais avançada. Precisamos olhar os pobres, os sofredores e olhar o seu potencial. Nós queremos fazer isso sempre com muita esperança e com muito espírito de colaboração para que a fraternidade seja implantada, o desenvolvimento integral seja alcançado e nós possamos viver a alegria bonita de sermos desta querida cidade, a capital mineira, Belo Horizonte. A igreja tem como missão o cuidado com os pobres e necessitados e estimula que outros órgãos façam o mesmo. O prefeito Alexandre Calil reconheceu que BH ainda não cuida bem dessas pessoas. Nós precisamos ter um olhar, como disse o Dom Valmor, um olhar mais humano, mais caridoso, não é olhar de ideológico, é olhar de coração. Nós temos que olhar para esse povo, que esse povo precisa. E pobre é aquele que não tem o sentimento que precisa ajudar. Pobre é aquela alma que acha que ser empresário, que empresariado, que isso, que aquilo. Não. Nós, a igreja, que tem um papel fundamental, um trabalho espetacular na área social, o poder público, nós temos que olhar para essa gente que está passando muita necessidade, está passando fome e agora chegamos ao cúmulo de estar comprando osso para comer. Isso é inadmissível. Qualquer homem público teria que ter vergonha de falar uma coisa dessa. Dom Valmor também abençoou o presépio da catedral. Ele foi feito com material reciclável. Maria foi uma das artistas que participaram do processo. Para mim é emocionante, principalmente porque o primeiro presépio que teve aqui na catedral, eu participei. Então, quando estou junto com a equipe dessa, aí é emoção total. Toda festa tem que ter música. E a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar foi a responsável por garantir a animação para os fiéis. Lindo, né? É isso aí. O aniversário da cidade de Belo Horizonte é um momento de reflexão. Eu disse ontem, durante um programa que eu faço aos domingos na Rádio Itatiaia, eu disse o seguinte, que nós tivemos, aqueles que planejaram a capital mineira, não tiveram a preocupação de planejar o depois, né? E nós tivemos 6.000 operários trabalhando na década de 1890 e poucos, né? Na construção da cidade. E esse pessoal não teve a possibilidade de morar fora, não teve a possibilidade de morar dentro do contorno, né? E foi morar fora do contorno. E aí, os planejadores que fizeram a cidade não se preocuparam em expandir a cidade que estava nascendo para fora da Avenida do Contorno. Então nós temos uma cidade muito bem planejada dentro da Avenida do Contorno, que era uma cidade planejada para até 200 mil habitantes e infelizmente ela explodiu do lado de fora da Avenida do Contorno, né? Começou pela Floresta, depois Santa Teresa por causa da igreja de Santa Teresa, Carlos Prates, a chamada colônia Carlos Prates. É interessante que você vem até na Praça São Vicente, você fala Padre Eustáquio, por causa da figura do Padre Eustáquio,
que viveu até na década de 45 e foi um padre milagroso, né? Mas o aeroporto é do Carlos Prates, porque tudo aqui era Carlos Prates, né? Era a colônia Carlos Prates. Veio a especulação imobiliária, as pessoas fizeram um bairro e etc. tal, mas não seguiram, né, uma linha que deveria ter seguido quando a cidade foi planejada, né? Infelizmente, se você tem uma Rua da Bahia bonita, 21 metros, ela sobe, chega lá no Santo Antônio, quando chega ali no contorno, do outro lado é a Rua Carangola, bem diminuta, diferente do que é a Rua da Bahia. Por que que não podia? Nada podia criar essa ideia de que nada podia seguir depois do contorno. Só o Juscelino que rompeu com isso e rasgou a Amazonas até a cidade industrial que não existia. Não é isso? Então, nós temos que refletir muito sobre a cidade e sobre aquilo que foi. Veja, por exemplo, as pessoas que foram trabalhar na construção da cidade, e a pedra foi tirada na pedreira Prado Lopes, né? E aí as pessoas foram morar perto da pedreira, porque não tinha outro lugar para morar, né? Os operários, né? Aí começamos a fazer favela na cidade. A favela nasceu junto com a construção da cidade. E, né, poderia ser uma coisa diferente, né? E quem assumiu o governo da cidade depois não pensou nesses detalhes. Olha aqui, dizem que política tem que ser feita por quem sabe fazer política, né? Eu sempre critico os paulistas que dificilmente eles sabem fazer política. O paulista, né, ele é meio engessado para fazer política. Então o mineiro já é burilado para fazer política, né? Mas vejam bem, eles fizeram um partido aí, chama-se União Brasil, que juntaram dois partidos, o PSL e os democratas, o DEM. E fizeram, vai chegar aí, nós vamos ter o maior partido político do Brasil. E fiquei sabendo nesse final de semana que esse partido que vai surgir da fusão, já fizeram, inclusive, as tratativas, as convenções dos dois partidos para se unirem. No União Brasil depende agora só, está tudo lá no Tribunal Superior Eleitoral para decidir e aprovar, né? Aí vai existir União Brasil. E vai ser um dos maiores partidos do Brasil, né? Então vocês imaginam que nesta eleição que virá aí, esse partido pronto vai ser o maior do Congresso Nacional em deputados e senadores. E outra coisa mais interessante, na campanha eleitoral ele vai ter os maiores recursos do fundo eleitoral. E já fiquei sabendo que esse partido que surge da fusão do DEM e do PSL vai apoiar o ex-ministro Sérgio Moro. Então, pelo que eu estou sentindo, não vai faltar dinheiro para a campanha do Moro e nem vai faltar também uma outra coisa mais importante, tempo de rádio e televisão. Porque o maior partido do Congresso vai ter o maior tempo de rádio e televisão, juntando com do partido do Moro, que deve ser um tempinho pequeno, mas vai fazer um tempo grande de rádio e televisão. Então, né, eu acho que quem levou uma certa desvantagem aí, vai levar uma certa desvantagem, vai ser o presidente Bolsonaro, que está com o PL, e ninguém sabe se os outros partidos do Centrão vão apoiá-lo oficialmente, né? Que essa hora de apoiar é um negócio difícil, né? Todo mundo quer usufruir das benesses do governo, mas na hora de dar uma contrapartida, essa contrapartida é meio difícil. Né? É meio difícil. Então, é bem provável que nós tenhamos aí um candidato Moro apoiado pela União Brasil, com um melhor tempo de rádio e de televisão e com dinheiro também, porque na divisão do bolo, a União Brasil vai ficar com a maior fatia do bolo, né? Então, quer dizer, aí eu falo que política tem que ser feita para quem entende de política. E esses caras não são brincadeira. Eles deram um golpe em todo mundo ao unir dois partidos e fazer o maior partido do Brasil, com dinheiro, com tudo para a eleição, né? Então, quer dizer, o ex-ministro Sérgio Moro, que está andando por todo o Brasil nessa pré-candidatura, conversando com todo mundo, melhorando a cada dia nessas pesquisas que se fazem por aí, né? Ele está aparecendo bem, melhor que o Ciro Gomes, que virou um eterno candidato, né? Aliás, lembrar aqui do Lula, né, que dizia que o Maluf
era muito competente, porque compete e perde, né? E estava acontecendo com o Ciro Gomes, compete e perde, né? E não tem a simpatia, interessante, o Ciro Gomes que tem, ele tem um arrobo de esquerda, de uma pessoa que entende muito de economia e etc e tal, infelizmente na hora mais séria, né, da campanha dele, ele nunca consegue passar daquilo que ele sempre teve. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Vocês conhecem o Museu da PUC. O Museu da PUC Minas recebeu 2 troncos fósseis que possuem pelo menos 90 milhões de anos. As relíquias foram encontradas por um aluno da universidade aqui na capital. Quem fala desse assunto é o nosso André Cristino. André. Os fósseis são registros históricos. Retratam realidades, características e culturas de gerações passadas. 2 novas peças do acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas ainda têm seus segredos guardados. A fossilização é um processo muito complicado, difícil e raro. O tronco teve que ser soterrado de maneira muito rápida, num ambiente extremamente propício para essa troca da matéria orgânica madeira para a matéria mineral, e durante anos e anos. Então é um processo que, quando a gente encontra, a gente tem que olhar, ver o que é e tentar trazer para o museu, para uma instituição, para a gente estar expondo esse tipo de material. Os 2 troncos fósseis se transformaram com o tempo. Tornar-se mineral fez com que ficassem bem mais pesados. Cada item pesa cerca de 500 quilos. A chegada ao museu foi o cumprimento da vontade do antigo dono. A gente recebeu uma mensagem de um aluno da PUC que visualizou essas peças em frente a uma oficina de máquinas pesadas. Foi enviado 2 biólogos para averiguar. A gente averiguou que eram troncos fósseis mesmos. A gente acionou a Agência Nacional de Mineração, que fez todo o trâmite para a apreensão desse material para vir para o museu. Mas no dia da apreensão, o proprietário estava lá, a gente conversou com ele e ele fez a doação para a gente. Então essas pedras vieram doadas, pertencia ao pai do Luiz Carlos, o senhor Ader, e ele falou que sempre quis que essas peças fossem para o museu e ele acabou doando em nome do pai dele. As cores dos fósseis dizem muito sobre o local onde foi transformado. A expectativa agora é conseguir mais informações sobre estes troncos. Normalmente, quando a gente encontra esse tipo de material, a gente tenta ver qual que é a procedência para tentar ver espécie, quanto tempo que essa árvore esteve, há quanto tempo essa árvore esteve na natureza, só que o proprietário não tinha nenhuma informação. Então, as regiões brasileiras que possuem fósseis, troncos fósseis, a mais recente é de 90 milhões de anos. Então a gente está inserindo atualmente que é 90 milhões de anos. E a gente consegue vislumbrar como que era a vegetação de 90 milhões de anos no nosso país. Então a gente vai ter que tipo de árvore, quais animais a gente encontra nessas árvores, que se alimentam dessas árvores, delimitando qual que é o ecossistema daquela época e da região. Coisa interessante, né? Isso traz para a gente, para os mineiros, para os belo-horizontinos, né? Um orgulho muito grande pela nossa Pontifícia Universidade Católica. Eu que conheci a Universidade Católica, que tinha apenas alguns cursos funcionando ali atrás do Palácio do Bispo, na rua Sergipe, e hoje vê esse mundo que se tornou a Universidade Católica de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, que pertence à Arquidiocese de Belo Horizonte e que é uma das mais importantes universidades católicas do mundo, né? Isso nos dá um orgulho muito grande. E saber que nós temos hoje um Museu de História Natural que tem um acervo fantástico, maravilhoso, não só para a consulta dos alunos da Universidade Católica, como também
para as pessoas que são interessadas, né? Eu contava outro dia para um amigo meu que eu fiz uma pesquisa quando eu trabalhei na Copasa, eu fiz uma pesquisa sobre a água de Belo Horizonte, como surgiram as primeiras redes de água da cidade, né? Onde eu fui fazer a pesquisa? Na biblioteca da Universidade Católica, onde eu encontrei os primeiros jornais de Belo Horizonte, né? Arquivados, os primeiros jornais que traziam notícias sobre as primeiras redes de água, né? O problema da água que foi resolvido porque a nossa água, com a inauguração da cidade, era água de montanha, né? As nossas águas vinham das montanhas. Era água pura, maravilhosa, uma água fantástica, maravilhosa. Até que os ouropretanos, quando vieram para cá, disseram que a nossa água dava bócio. Bócio é aquele papo, né? Não tinha negócio de bócio, não. Aquilo era uma maneira do ouropretano resistir e não vir para Belo Horizonte, né? Mudar aqui, porque a capital mudou para cá, então os funcionários tinham que mudar aqui para Belo Horizonte, né? E o bairro, e os ouropretanos, né? Na sua maioria, eles foram habitar atrás do Palácio da Liberdade, que nós chamamos de bairro Funcionários, né? E, infelizmente, com o crescimento da cidade, né? Com o advento da Savassi, felizmente, as casas originais desta época, do chamado bairro dos Funcionários, né? Desapareceram, né? Com a modernização. Aliás, uma coisa interessante, falando do aniversário da cidade, eu gosto de dizer, a cidade de Belo Horizonte não preservou quase nada da sua inauguração, do que ela criou. Felizmente, porque a cidade nasceu rompendo com o velho, que era a cidade de Ouro Preto, que era uma cidade, né, diferente, etc. Tal. Então, nós fizemos a cidade moderna. E com o advento da cidade moderna, nada aqui durou muito tempo. Eu dou um exemplo. Onde é hoje a rodoviária, ali foi o Mercado Central. O Mercado de Belo Horizonte saiu dali para ir para esse local onde está o Mercado Central hoje. Ele saiu ali em 1929. De 29 a 36, o governo do estado construiu a Feira Permanente de Amostra, o prédio da Rádio Confidência, o Museu de Mineralogia, a primeira rodoviária da cidade e também o primeiro ginásio coberto. E mais o Lacmé, que era um cinema grande, que se transformava também em auditório da Rádio Confidência, onde eu fui lá várias vezes assistir shows e programas de auditório. Pô, você não acredita que foi inaugurado tudo isso em 1936? Aí você conta 36, 10 anos, 46, mais 10, 20 anos, 56, mais 10 anos, 66, 30 anos, estava tudo no chão para fazer o rodoviário. Você presta bem atenção. O nosso Correio, que foi um prédio construído todo com coisas francesas, maravilhosa, mármore importado ali na Afonso Pena, entre a Bahia e a Tamoios, né? Esse prédio maravilhoso também foi desmanchado, né? Para ter lá o chamado Conjunto Sul-Acap e Sul-América, né? Infelizmente, né? Então, estuda um pouco, dê uma olhada nas fotos de Belo Horizonte para você sentir como era a cidade. Nós fomos uma cidade com um ambiente todo francês, porque ela foi criada nesse ambiente.